Muito bem, nós estamos aqui cumprindo com muita alegria aquela promessa que nós fizemos na primeira apresentação. E hoje, nessa situação nova, eu quero ainda falar sobre coisas que são amplas, mas que as pessoas vão poder, vamos dizer assim, seja seguir de tudo um pouco, ou de tudo, para ter um melhor conhecimento, desenvolver melhor o seu conhecimento, ou até escolher algumas coisas que vão se interessar mais. Vamos falar o seguinte: agora nós vamos estar discutindo muitos assuntos que nós vamos tratar, mas eu deixei da outra vez uma observação no fim da nossa apresentação que diz respeito a problemas que estão acontecendo no planeta Terra. De um modo geral, todo mundo diz que é uma mudança climática. Não podemos negar que estejam havendo mudanças climáticas e seguramente num ritmo crescente. Mas essas mudanças climáticas têm múltiplos aspectos e não é somente a circulação atmosférica. Isso implica em toda a distribuição de camadas de gelo pelo planeta fora, implica a menor reemissão da energia solar incidente, que vai acumular em vez de ser retransmitida, refratada e assim por diante. Portanto, vai também haver mudanças da circulação atmosférica do planeta. O planeta tem uma circulação atmosférica tradicional, nessa fase planetária em que nós vivemos. Nós vamos tratar disso também, pode ficar tranquilo. Mas assim, nós vamos tratar de muitas coisas importantes que dizem respeito, por exemplo, a qualquer pessoa que tenha uma propriedade rural, a questão das cidades, a questão do abastecimento da humanidade. Vamos lá. Por exemplo, se nós escolhermos um tema como circulação hídrica, que eu mencionei da outra vez, e falei da questão da qualidade, da quantidade, nós vamos ver que o tema da circulação, ele envolve muitas coisas além da água em si mesmo. E isso vai ajudar todas as pessoas que sejam agricultores de grande porte, agricultura intensiva, sejam pequenos agricultores familiares ou agricultores médios, que sejam as pessoas que lidam com diversos ambientes na natureza. Dou um exemplo: a ecologia das veredas no bioma cerrado. Tem muita gente que sabe que não pode represar vereda. É uma questão até legal, mas desrespeitam e criam um problema para a vereda, para as plantas das veredas. E essa paisagem lindíssima, magnífica, vai sendo destruída sistematicamente. Nós vamos tratar disso tudo. Nós vamos explicar para qualquer pessoa. Isso vai exigir um bom cuidado meu, porque vou ter que introduzir uma série de conceitos que as pessoas não têm, mas nós vamos explicar com muito jeito o que é circulação hídrica, por onde passa a água, de onde ela vem, para onde ela vai, e assim por diante. Então, isso é um exemplo. Um outro exemplo que nós vamos ter que explicar às pessoas é o que é uma bacia hidrográfica. Muita gente sabe de muita coisa de bacia hidrográfica, claro, mas não é muita coisa que o povo sabe é pouco. A bacia hidrográfica é a divisão territorial por excelência no planeta. Só dizer isso já mostra quão importante que é. Nós vamos falar dos solos. Os solos, as categorias de solos, vamos chamar a atenção para uma série de categorias. E como se reconhece isso, a importância disso. E também vamos falar sobre o fenômeno de interesse agrícola chamado aptidão de solos. Então, nós vamos ver que a aptidão de solo, e também a forma do relevo, que se chama
de geomorfologia, mas é a forma do relevo, elas têm muita influência nos tipos de agricultura e pastagens que a gente vai fazer. Nós vamos até mostrar para todo mundo que essa ideia de que se planta e tudo que plantar vai dar, não. Dentro de um território existem relações entre a aptidão de solo, disponibilidade da água, disponibilidade hídrica, a densidade do fluxo de radiação solar, os ventos, a distribuição da pluviosidade. Isso tudo faz com que cada espécie de vegetal de interesse econômico, ela não possa naturalmente ser plantada em qualquer território, seja, vamos dizer assim, o conjunto total do estado de São Paulo, do estado do Paraná e do estado de Minas Gerais. Não dá. Tem coisas que podem ser plantadas, tem outras coisas que não podem ser plantadas, ou são plantadas num pedaço do território que é mais adequado. Ou seja, são tantas as coisas que dizem respeito a toda a população do Brasil. O que é conservação florestal? Nós vamos discutir isso enormemente. Vocês vão ter aula sobre a aplicação de plantas com interesse farmacológico. Isso não é novidade, isso até vem da tradição humana, até dos índios, dos antigos, que usavam certas plantas e se usa. E a indústria farmacêutica se serve muito desse conhecimento que se diz antropológico para pegar esse conhecimento e fazer os seus remédios e cobrar o preço que eles queiram que a gente pague. Não é uma coisa pequena, é seguramente a indústria mais rica do planeta. Não duvidem disso. Alimentação, gente, tem tanta alimentação que pode ser feita. Não é só farinha de trigo, farinha de arroz. A farinha de arroz no Brasil é pouco usada, mas é usada também. Não é só farinha de trigo. Você tem farinha de jatobá, aí vocês podem dizer assim, mas tem um cheiro. Não, o doutor Fernando já resolveu esse problema, já tirou o cheiro. Mas ela tem propriedades excepcionais. Então, vamos prosseguir. Se a gente for trabalhar questões climáticas, nós vamos ter que discutir os problemas dos microclimas. Por quê? Por mais que a gente plante todas as plantas e dão em qualquer lugar, não é verdade isso. Não é verdade. Elas têm exigências específicas. Então, isso por si só daria um curso enorme pelo YouTube e por outros meios de comunicação para dizer, vamos escolher essas espécies maravilhosas, que são espécies arbóreas, arbustíferas, gramíneas, entendeu? Uma quantidade enorme de variedades que a gente pode dizer onde que elas vão dar melhor, como é que são essas coisas. Mas isso faz sentido? Claro que isso faz sentido. Por que faz sentido? Porque eu posso aplicar no meu jardim, na minha varanda, mas eu posso fazer uma floricultura gigantesca. É só vocês tomarem conhecimento, para aqueles que já conhecem, a Olambra, em São Paulo. Ali é um trabalho, assim, respeitavelmente grande. E eles são limitados a determinadas plantas, nem todas as plantas. Nós vamos poder ilustrar essas outras plantas, que vêm de diversos biomas, bem entendido, dentro da obra do Burle Marx. Pense bem, esse paisagista que estabeleceu um critério, um padrão de jardim no Brasil, na história dos jardins, desde a antiga Babilônia. Pense bem. No Brasil tem muito mais coisa notável do que vocês pensem. Muito mais. Pode ter certeza disso. Bom, o que nós vamos falar mais assim? Eu vou dizer o seguinte, nós vamos tratar também dos assuntos pluviais. Esses merecem um enfoque muito importante. Nós esperamos trazer para vocês algumas questões de conhecimento sobre os peixes, a
a fauna, né? A fauna aquática de rios do Brasil. Nós vamos convidar pessoas e tenho convicção que eles terão muito prazer de trazer informações, de falar das coisas importantes que são as diversas espécies de animais, né? Peixes dos rios do Brasil. Nós vamos mostrar problemas de inconveniência ecológica, que são problemas que não ocorrem só no Brasil, ocorrem em toda parte do mundo. E que a gente, de vez em quando, tem que resolver o problema, se o problema for resolvível. Para que todo mundo entenda que todos nós temos responsabilidades. Vamos aqui pegar como exemplo, na década de 60, se eu não me engano, mais para 60, 70, trouxeram a abelha africana. Uma abelha grande, potente e muito produtora de mel. A outra abelha que nós usamos não são as abelhas nativas da América do Sul. A gente usa a abelha europeia. A europeia é mansa. A africana é agressiva, mas ela produz mais mel. Então eles fizeram uma hibridização entre a africana e a europeia. Achavam que ficava maravilha. E uma pessoa irresponsável soltou uma quantidade de abelhas africanas assim livres. Eu me lembro, eu era bem jovem, elas atacavam as pessoas em campos de futebol. E ela funciona como uma espécie invasora. Veja só, olha quanta coisa que eu já falei só sobre assuntos que nem todos são sobre o rio, sobre a água que corre, sobre a chuva, mas que dizem respeito à população humana, o que nós trouxemos, o que nós fazemos e assim por diante. Então, se nós formos considerar isso, nós vamos considerar também como que a gente vai aproveitar melhor a nossa produção. Por exemplo, eu gostaria de discutir a questão de gestão de propriedades rurais. Tem tanta coisa para ser discutida, vou ter que chamar colegas da agronomia, da engenharia florestal, da veterinária não, da parte animal, não o aspecto veterinário em si, mas o aspecto de cultivar esses animais. Gente, é coisa muito interessante. Outra coisa importante, você vai me dizer, mas será que eu sendo um cara tão urbanoide, eu vou me interessar por essas coisas? Eu vou dizer uma coisa. Com esse Covid, que é da sequência de vírus, né, do conjunto de vírus, corona, né, ele propiciou um fenômeno interessante, porque ele confirmou, por coincidência, a dificuldade dele, da gente conviver com isso, com as dificuldades que nós estávamos habituados nos grandes centros urbanos. E já tem havido um censo mundial de migração dos centros urbanos, sobretudo os grandes centros, para a área rural. E uma das coisas importantes que a gente pode fazer é estimular os jovens a estudar as engenharias, as biologias, e a zootecnia, o que seja, para que eles também se aventurem a construir uma vida no campo, levando essa boa tecnologia para o campo, sabendo fazer as coisas ecologicamente e com grande rentabilidade econômica. Isso é muito importante. Ou seja, não faltam assuntos que vão interessar a todas as pessoas, mas sempre guardando esse toque que eu desejo que isso ocorra, é que nós precisamos conhecer o Brasil.